Bom, são 17 horas. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro webinar realizado online considerado pré-evento para o Senocon 2020. Este evento será realizado presencialmente no transcorrer do mês de novembro próximo, em sua edição presencial. Porém, esse ano, em razão de todo o inconveniente que nós estamos passando por esse problema do Covid, nós estamos realizando alguns eventos virtuais. Esse vai ser o primeiro deles, onde nós teremos a participação de convidados fazendo temas específicos para a área de centro de operações e controle. Então, eu só queria lembrá-los que essa apresentação ela vai ter a duração aproximadamente de 20 minutos, e logo ao término desta apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Gostaria de salientar que no transcorrer da apresentação, seria muito interessante os senhores já poderem fazer a formulação das perguntas através do ícone que vocês têm aí embaixo, chamado Question and Answers, ou através do chat. Podem formular que nós receberemos as perguntas, já iremos formulando, e ao final da apresentação, nós então estaremos disponibilizando para o apresentador do webinar. Gostaria de lembrá-los também um pouquinho sobre o Senocon. O Senocon, esse ano, nós estávamos com previsão da realização dele no primeiro semestre, e vai ser efetivamente um dos maiores eventos de todos os tempos, porque a gente vai ter nesta edição, chamadas de trabalhos, nós recebemos mais de 100 apresentações. Essas apresentações foram realizadas por todas as principais empresas do país, em termos de distribuidoras, transmissoras e geradoras. Já foram selecionados esses trabalhos, já está configurado no programa, os senhores poderão ver no site www.senocon.com.br, o programa já detalhado, que vai ser realizado presencialmente no transcorrer do mês de novembro, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. Então, hoje nós vamos dar início a esses webinars antecipados. Então, para ter início, eu vou passar a palavra, então, para o nosso convidado no dia de hoje. O Bruno Mussarra, ele é o diretor da Energia Automação, é uma das patrocinadoras do evento desse ano, e um profissional com currículo muito intenso, uma empresa de 10 anos, com trabalho muito forte dentro do segmento de software, principalmente focado na área de energia elétrica, e hoje ele vai nos brindar com um tema focado especificamente para a área da utilização de softwares para a área dos centros de operação e controle. Então já estou com o Bruno aqui no ar, ele vai dar os seus detalhes iniciais e ele vai depois fazer a sua apresentação, e ao final então desta apresentação nós entraremos com a sessão de perguntas e respostas. Seja bem-vindo, Bruno, passo a palavra a você para suas considerações e você já fazer o foco na sua apresentação. Bom, boa tarde a todos, agradecer o Júlio aí pelas palavras. Eu vou dar início à minha apresentação. Como vocês vão notar, eu optei por motivos aí de segurança, para ter uma apresentação até mais eficiente. Eu optei por fazer uma gravação, já vou disparar, ser breve, para que nós consigamos aí depois já partir para as perguntas e respostas, ok?
Olá pessoal, meu nome é Bruno Mussarra, sou sócio fundador da Energia Automação, onde hoje trabalho como diretor de negócios. Neste primeiro webinar promovido pelo Senocom, vou falar sobre a importância de utilizar os softwares adequados para que o trabalho nos centros de operações seja mais eficiente, consciente e seguro. Bom, essa é a nossa agenda. Inicialmente, apresentarei de forma breve a energia automação. Na sequência, falarei sobre a importância do tema. A apresentação está dividida em duas partes, uma focada na operação e outra na pós-operação. Em ambas, eu vou falar sobre conceitos envolvidos no tema e dar exemplos práticos de casos do dia a dia no centro de operações. Encerrarei com algumas considerações e abrirei o circuito para perguntas e respostas. Aqui na Energia Automação, nós desenvolvemos e customizamos softwares para que as empresas do setor de energia possam operar, gerenciar e analisar em tempo real, de forma intuitiva e precisa, o seu portfólio. Entre as nossas soluções estão o SCADA, que é composta por um conjunto de plugins que foram desenvolvidos sobre a plataforma Ellipse Power e hoje conta com inúmeras funcionalidades adequadas para a operação. O Gateway ONS é capaz de obter as informações dos agentes, tratá-las e distribuí-las para o operador nacional do sistema, conforme os seus requisitos do submódulo 2.7. Com o nosso aplicativo mobile, você acessa as informações sobre produção e distribuição de energia na palma da mão. A medição inteligente é uma solução ideal para empresas que atuam no mercado de compra e venda de energia. Já as nossas soluções de BI são adequadas para armazenar os dados de forma compacta e transformá-los em indicadores para que os gestores tomem suas melhores decisões. Nosso time também possui experiência para configurar e comissionar sistema avançado de gerenciamento da distribuição. Inclusive, nós temos uma ferramenta de simulação para o comissionamento ser automatizado. Já o DataVentus é o nosso software para o gerenciamento inteligente da performance de complexos eólicos, permitindo a análise e gestão das turbinas e também do BOP elétrico. Onde atuamos? Bom, atualmente, grandes players do setor elétrico utilizam os nossos serviços e softwares para gerar, transmitir e distribuir energia com mais eficiência. São 10 anos de experiência completados esse ano. Nossa história é marcada por um intenso processo de evolução e crescimento, e hoje nós oferecemos um amplo portfólio de software para o setor elétrico. Nós somos campeões das certificações oferecidas pela Ellipse Software, sendo a primeira empresa do país a conquistar o certificado na plataforma Ellipse Power. Hoje, com diversos plugins que foram desenvolvidos sobre essa plataforma, nós construímos uma solução SCADA ideal para usinas, subestações e centros de controle. Aqui nós utilizamos técnicas de desenvolvimento ágil em nosso dia a dia, e isso alivia a pressão dos clientes em grandes projetos e maximiza a qualidade dos nossos softwares. Nós estamos acostumados a atender grandes players do setor de energia em projetos desafiadores. O nosso DNA inovador funciona como fonte de energia para desenvolvermos as soluções cada vez mais inteligentes para os nossos clientes. Nossa equipe é formada por profissionais com amplo conhecimento de mercado. Nós oferecemos serviço de suporte técnico no modo 24/7, inclusive com um portal de suporte para abertura e acompanhamento dos chamados pelos clientes. Aqui nós não temos procedimentos burocráticos, pessoal. Nós estamos sempre disponíveis para pronto atender os clientes. Atualmente, nós atendemos 7 centros de operações, as 2 concessionárias aqui da cidade de Campinas, onde estamos sediados, e 5 centros de geração. São mais de 1.000 subestações, são 15 usinas solares, são 32 usinas hidráulicas e 61 parques eólicos supervisionados pelas nossas soluções. Bom, vamos entrar no tema do nosso webinar então. Bom, qual a relevância do tema que foi escolhido?
Afinal, por que é importante que o centro de operações trabalhe de forma mais eficiente, consciente e segura? Uma resposta é porque a nova sociedade digital é cada vez mais dependente da energia elétrica e, portanto, cada vez mais exigente em relação ao desempenho do sistema. E como que nós podemos aumentar o desempenho do sistema, então? Uma das medidas, que podem contribuir para isso é usar softwares adequados como solução para tornar as atividades da operação e da pós-operação no centro de controle mais eficientes, conscientes e seguras. Do ponto de vista dos operadores, nós podemos dizer que o SCADA é o coração do sistema e, portanto, deve oferecer recursos gráficos e funcionalidades que o tornem adequado para a melhor operação. Mas afinal, o que é ser adequado, Bom, primeiramente, as telas do SCADA devem ser construídas conforme metodologias de HMs de alta performance visual. Por quê? Porque isso aumenta a consciência situacional dos operadores, que além da percepção dos dados, eles passam a ter a compreensão da informação e começam a projetar os cenários. Isso lhes permite tomarem melhores decisões e, consequentemente, realizam uma operação mais consciente. Vamos ver um exemplo? Essa tela exibe a produção dos aerogeradores de um empreendimento, juntamente com suas localizações. Do lado esquerdo, além das condições climáticas, cada bar graph representa a potência gerada por um aerogerador, o que permite a percepção dos dados pelos operadores. Já o fato dos aerogeradores que compõem determinado parque estarem representados por barras alinhadas verticalmente, permite que os operadores comparem as gerações e assim compreendam quais são as turbinas mais e menos produtivas naquele momento. A consciência do cenário de produção, cruzada com a localização geográfica das turbinas, desperta um insight nos operadores que existe algo errado com um aerogerador menos produtivo. Além disso, um mapa pode apoiar o direcionamento de uma equipe de campo até a região para verificar se realmente há algo errado. Então, pessoal, nós podemos perceber quantas informações podem ser tiradas de uma tela construída de acordo com conceitos de alta performance visual. Além dos conceitos de alta performance visual, o SCADA também precisa ser projetado com foco no usuário e lhe oferecer boa usabilidade. Mas afinal, o que é usabilidade? A norma NBR ISO 924111 define usabilidade como a combinação de efetividade, eficiência e satisfação do usuário em um sistema. E as recomendações para isso são facilitar a sua aprendizagem, facilitar a sua memorização e diminuir a taxa de erros do operador. O resultado de um SCADA focado na usabilidade é uma operação mais eficiente, que comete menos erros e, consequentemente, mais segura. Como um primeiro exemplo, podemos usar a tela de uma unidade geradora hidráulica. A interface única e padronizada, independentemente do tipo de máquina ou do seu fabricante, ajuda o usuário, no caso o operador, no processo de aprendizado e de memorização. Visualizar de forma intuitiva o estado das pré-condições de partida e parada contribui para a memorização dos procedimentos e permite que a operação antecipe suas ações antes de manobrar a máquina, por exemplo. Outro exemplo são as telas de um complexo eólico e de uma unidade solar fotovoltaica. Ao disponibilizar a supervisão e o controle de todo o empreendimento, desde a unidade de geração até o bay de conexão, através de uma única tela minimalista, o SCADA dispensa as excessivas trocas de janelas, e isso diminui a taxa de erros do operador. Até aqui, nós falamos dos recursos gráficos de um SCADA adequado, mas além das telas, o SCADA pode automatizar processos que exigem intervenções manuais recorrentes e previsíveis
através de funcionalidades que se encarregam do trabalho chato e repetitivo, contribuindo assim para uma operação mais eficiente. Como exemplo dessas funcionalidades, nós podemos citar carregamento automático de ordens de despacho a partir da API do ONS, envio de alertas automáticos por aplicativos de mensagem como WhatsApp, disparo automático de ordens de manobra, integração do SCADA com o sistema de manutenção. Outro exemplo interessante é a funcionalidade que implementa a interface com medidores de faturamento. Através de um algoritmo inteligente, o SCADA automatiza o complexo processo de download da memória de massa dos operadores e gera um relatório no formato exigido pelo órgão regulatório. Isso, além de tornar o processo mais eficiente, possibilita que o agente reduza seus prejuízos com faturamentos incorretos. Para encerrar a parte da operação, softwares de inteligência artificial também podem interagir com o SCADA para prever respostas a situações adversas e assim diminuir o tempo de atuação dos operadores, aumentando assim a eficiência e a segurança do seu trabalho. Como exemplo, podemos citar uma ferramenta de Smart Alarms, um sistema de restabelecimento de circuito e sistemas de alívio de carga. Então, pessoal, até aqui nós discutimos sobre quais são os requisitos para um SCADA ou um sistema ser adequado para a operação. A partir de agora, nós vamos falar sobre a pós-operação. Embora a pós-operação não interaja em tempo real com o SCADA, o seu trabalho depende diretamente dos dados gerados pela operação dos sistemas elétricos através do SCADA. E nós sabemos que essa operação gera uma infinidade de dados, que caso sejam apenas armazenados em banco, ao invés de ajudar, podem se transformar em verdadeiros pesadelos para empresas, dentre os quais eu posso citar aqui aumento de gastos com serviços e plataformas de armazenamento, aumento de decisões erradas, menor eficiência operacional. O resultado disso, é a diminuição do desempenho do trabalho da pós-operação e, consequente, redução da lucratividade da empresa. Então, como o uso de softwares podem tornar as atividades da pós-operação no centro de controle mais eficientes, conscientes e seguras? Uma resposta é aplicar soluções de Business Intelligence que são adequadas para melhorar o seu desempenho. Mas afinal, o que é um BI adequado? Vamos lá então, vamos ver o que é. Uma primeira camada de BI é imprescindível que exista um software PINS configurado adequadamente para armazenar os dados de interesse utilizando o menor espaço possível. Além disso, é fundamental que estes dados sejam traduzidos em informações contextualizadas e indicadores chaves do processo, porque isso vai contribuir para que o real cenário do sistema elétrico seja percebido, interpretado e projetado pela pós-operação, que, consequentemente, passa a tomar suas decisões de forma mais consciente. Vamos ver um exemplo? Este exemplo é o relatório de disponibilidade de religadores. A partir de dados simples provenientes do SCADA, como status da comunicação com cada equipamento e estampa de tempo, o software BI consegue gerar indicadores de disponibilidade por equipamento, por região e por tipo de tecnologia de comunicação, se é rádio, modem, GPRS, etc. E com essa informação em mãos, a pós-operação pode criar estratégias conscientes, selecionando o tipo de comunicação que é mais adequado para determinada região, por exemplo. A capacidade da solução BI trabalhar totalmente integrada ao SCADA é um diferencial capaz de aumentar a eficiência e a segurança das atividades da pós-operação. Com esse nível de integração,
Os especialistas aplicam seu conhecimento e o seu tempo na análise, sem a necessidade de manipular os dados ou organizá-los para atender um formato específico exigido por um software de BI. Além de contribuir com o aumento da eficiência das atividades da pós-operação, menos manipulação manual de dados reduz a incidência e a propagação de erros, o que aumenta a segurança das decisões. Vamos ver um exemplo? O Boletim de Interrupção do Suprimento de Energia, chamado BISE, é um relatório que tem como objetivo consolidar os dados de perturbações com corte de carga acima de 100 MB por um período maior do que 10 minutos. A concessionária precisa enviar esse relatório ao Operador Nacional de Sistema para que sejam estabelecidas medidas de prevenção de eventos de interrupção. Antes da implementação da solução adequada, a pós-operação levava em média uma semana para organizar e manipular manualmente os dados e assim gerar o relatório, que muitas vezes ainda eram susceptíveis a correções e gerava-se retrabalhos. Agora, com um dashboard, o BIS é disponibilizado em tempo real para consulta e geração de relatórios através de poucos cliques. O que é possível porque os dados são constantemente coletados diretamente do SCADA e algoritmos específicos rodam por trás da ferramenta de BI que se encarregam pelo trabalho pesado, deixando aí o trabalho dos analistas mais leve, mais eficiente. Outro diferencial para as soluções de BI é a sua capacidade de integrar algoritmos inteligentes capazes de prever os comportamentos anômalos para nortear manutenções preventivas. Essa capacidade contribui para o aumento da vida útil dos equipamentos, o que torna a operação do sistema elétrico mais segura. Além disso, as intervenções podem ser melhor planejadas visando a otimização da produção e, consequentemente, a maximização da lucratividade da empresa. Mas isso passa pela eficiência da pós-operação. Um bom exemplo é a solução de BI capaz de estimar a vida útil de transformadores e, assim, priorizar a manutenção preventiva destes equipamentos. Isso é possível através do uso de um software capaz de extrair do SCADA as leituras de concentração dos gases presentes nos transformadores e, a partir daí, executar algoritmos preditivos que utilizam a inteligência artificial para prever a vida útil dos transformadores e, assim, gerar um relatório com a lista dos top 10 que demandam manutenções, por exemplo. A reflexão aqui é: por que eu priorizaria um transformador sadio se um mais deteriorado exige a minha atenção especial neste momento? Percebem como a atuação da pós-operação pode fazer toda a diferença, principalmente se ela for mais e segura? E podemos ir além. Por que gastar nosso precioso tempo e dinheiro com deslocamento para tomar decisões que podem ser antecipadas se conhecermos os dados na palma de nossas mãos? Nos dias de hoje, é possível levarmos os centros de operações para qualquer lugar, através de um aplicativo mobile, o que torna as atividades da operação e da pós-operação mais eficientes, mas sem perder a segurança. Bom, então, podemos dizer que o nosso modo de vida atual nos deixa extremamente dependentes da energia elétrica. E nós, como consumidores, queremos cada vez mais qualidade por um menor preço. Melhorar o desempenho do sistema elétrico através de um trabalho mais eficiente, consciente e seguro no centro de operações pode ser uma boa alternativa para as empresas do setor de energia obterem superávit nessa balança e, assim, atingirem melhores resultados. E como mostramos, a melhor atuação no centro de operações passa pelo uso de um SCADA desenvolvido segundo os conceitos de alta performance visual, dotado de funcionalidades automatizadas e totalmente integrado a ferramentas de BI, que, por sua vez,
fornecem relatórios e diagnósticos preventivos e preditivos. E atualmente, tudo isso pode ser carregado na palma da mão por meio de soluções inteligentes, soluções que são desenvolvidas pela Energia Automação. Bom, era isso, pessoal. Os interessados em maiores informações sobre a Energia Automação e nossas soluções, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Gostaria de lembrar que no dia 24 de setembro faremos um segundo webinar e também estaremos no Senocom 2020 com o stand apresentando nossas soluções. Gostaria de agradecer a presença de todos e também a organização do Senocom pela bela iniciativa. Obrigado e me coloco à disposição para as perguntas de vocês. Tá ouvindo? Tá, joia, pronto. Vamos lá, preparando para as perguntas e respostas que nós já recebemos aqui algumas. Eu gostaria de lembrá-los então novamente que essa série de webinars, começando com essa primeira que nós tivemos com o Bruno, ela vai ser uma série de eventos até a realização do Senocom no transcorrer do próximo mês de novembro. Então, nós vamos fazer uma série de eventos com essas mesmas características e com essas mesmas características e com essas configurações nós vamos divulgar isso para todo mundo. Então, nós estamos agora com a participação do Fernando. O Fernando está no ar, está tranquilo. O Fernando vai fazer a moderação. Ele estava aguardando porque ele estava fazendo a coletânea das perguntas e respostas. Você já está com elas aí, Fernando, para fazer para o Bruno? Sim. Pois não. Então, o Fernando assume agora a parte das perguntas e respostas. Bom, Bruno, eu queria... Bom, eu queria parabenizar você pela apresentação, dizer que, de fato, todos os centros de operação precisam se estruturar em cima de alguns pilares, né? As pessoas que trabalham, as equipes, os processos que são desenhados, e tudo isso suportado por tecnologia, como essa que você desenvolve aí na energia e automação. E aí eu gostaria de começar com algumas perguntas para que você pudesse responder aí as indagações que estão chegando. E o primeiro é o seguinte: o SCADA apresentado suporta customizações. A gente sabe que as empresas têm processos de trabalhos diferentes, né? E muitas vezes os operadores precisam de algumas customizações em função dos diferentes processos e da diversidade de organização daquela empresa. Então, a primeira pergunta que eu poderia te passar é essa: se esse SCADA permite fazer customizações. Por favor, não abra isso. Obrigado. Bom, Fernando, sendo bem objetivo, a nossa solução SCADA, ela é padronizada, tá? Mas ela suporta customizações. Isso é possível porque a nossa solução SCADA ela é composta por um conjunto de componentes básicos que possuem diversas funcionalidades específicas para o setor elétrico. Esses componentes básicos
reunidos, eles formam uma aplicação que será destinada à operação de uma usina, uma subestação ou um centro de controle. Se a empresa em questão não demandar nenhuma customização, o nosso software, né, a nossa solução SCADA, ela é um produto de prateleira, ou seja, ela já está pronta. Mas se não, nós customizamos sem problema algum, inclusive sem perder aí a compatibilidade com a biblioteca básica. Então, assim, um paralelo que eu sempre gosto de fazer é: considere os nossos componentes básicos como peças de um Lego. Se a sua empresa não demanda customizações, nós vamos te entregar o que você comprou, que está estampado lá na caixa do brinquedo. Agora, se você precisar customizar, nós montaremos as peças de outra forma ou criaremos novas peças, se necessário. Bruno, mais uma pergunta do Henrique Sana, né, que está acompanhando aqui o webinar. Quais as soluções propostas para evitar os ataques cibernéticos e os malwares? A gente sabe que quanto mais se automatiza um sistema, né, as operações de uma empresa, maior o risco desse tipo de ataque. E eles vêm se multiplicando aí ao longo de todo o mundo, né, um repórter de relatórios de que os ataques estão cada vez mais constantes, né? Ainda bem que as empresas conseguem já evitar a grande maioria desses ataques, mas eu gostaria que você respondesse essa questão do Henrique. Como é que soluções propostas tem para evitar os ataques cibernéticos e os malwares? Realmente, hoje em dia nós estamos num verdadeiro impasse, né? Existe um limite até onde o sistema precisa ser muito aberto, móvel, e existe a questão da segurança, né? Então, assim, o que nós temos visto aí é que as empresas cada vez mais contam com suporte de TI, né, de tecnologia de informação, para fazer as proteções ali em suas redes corporativas, ou as suas redes de automação, utilizando aí sistema de firewall, né, inteligente. E da parte de software, nós costumamos trabalhar bastante com a parte de criptografia de dados, e um acesso inteligente, o acesso seguro através de HTTPS, né, que permite só a troca entre servidores e clientes que são identificados, né? Você não consegue deixar terceiros acessar os seus servidores, por exemplo. Ok. Vamos para uma próxima pergunta, que é a seguinte. Além das funcionalidades dos recursos de inteligência artificial apresentados por SCADA, é possível incorporar outros específicos? Durante a minha apresentação, eu citei, né, alguns exemplos, que são exemplos que nós já temos mapeados aqui na Energia Automação, que estão em desenvolvimento pela nossa equipe. Tá? Mas nós estamos sempre abertos a receber sugestões de melhoria, né, dos clientes, que a necessidade sempre parte deles, na verdade, né? Inclusive, caso alguma empresa queira desenvolver algum módulo específico, nós estamos à disposição. É só entrar em contato. Uma outra pergunta que veio do Ricardo Vieira. Ele faz um comentário inicial que sem automação dificilmente poderíamos operar tantos sistemas ao mesmo tempo. Ele gostaria de saber se você tem conhecimento de algum acidente na operação em função de um comando errôneo que tenha ocasionado queimas de equipamento de geração, ou seja, algum acidente que envolva esse tipo de evento. Olha, realmente isso é um problema sério, né? Especificamente de geração, eu não estou me recordando aqui, tá? Mas eu participei de um comissionamento de uma subestação há alguns anos atrás aí, e houve de fato a queima de um transformador de uma subestação. Isso, além de deixar muita gente sem energia, causou muitos prejuízos ali para todo mundo, né? Desde o do dono da subestação até para nós que éramos
prestadores de serviço ficamos ali com um certo prejuízo. E isso realmente foi feito por uma falha no sistema de proteção e automação. Então, sim, eu tenho conhecimento e realmente é muito grave e a gente tem que prestar muita atenção no trabalho e nos ajustes, ser feito tudo com bastante responsabilidade, com certeza. Okay. O Rafael Pessoa, da EDP São Paulo, parabeniza aí pela apresentação e pergunta o seguinte: para que a inteligência artificial seja aplicada de forma preditiva, precisamos de uma massa histórica de dados estruturados dos equipamentos. Ou se já possui algum algoritmo para estressar os dados em tempo real. Primeiro, agradecer, né, pelo elogio. Realmente, a inteligência artificial, né, como eu apresentei ali, a solução de BI, na verdade, ela tem que funcionar como um conjunto de softwares, né? Você tem um software para realmente gerar uma base de dados, né, um banco de dados com informações aí ao longo dos anos. E a inteligência artificial, ela vai, na verdade, trabalhar com seus dados passados, né, implementando funções inteligentes para que ela te dê predições baseadas no que já aconteceu, né? Então, isso sim, nós temos desenvolvido algumas funcionalidades em cima disso, sim. Okay. Mais uma pergunta. Você mostrou aí durante a apresentação uma tela com o mapa dos aerogeradores, né? A pergunta é se esses aerogeradores eles estavam georreferenciados. Sim. Não. Tá? A posição dos aerogeradores na tela que eu mostrei, de fato, ela reflete a disposição geográfica das máquinas em campo, tá? Mas ela não é georreferenciada. Para isso, nós temos um outro software, que é o DataVentus. O DataVentus é um software para o gerenciamento inteligente de complexos eólicos. Nele, sim, as turbinas são georreferenciadas, e o software apresenta integração com o sistema de previsão do tempo, por exemplo. Daí ele cruza as informações de curva de potência das máquinas com as informações de previsão do tempo para sugerir a manutenção preventiva de uma máquina num período que esteja com menos vento previsto, por exemplo. Isso vai fazer que você, né, você dono da turbina, perca menos energia. Mas o DataVentus, nós vamos abordar ele no próximo webinar aí do dia 24 de setembro. Ok. Mais uma pergunta. Haveria alguma aplicabilidade no sistema que gerencie e direcione de forma georreferenciada as turmas de emergência, as ocorrências de maior impacto na distribuição? Ele aborda essa questão porque ele quer saber sobre os indicadores de qualidade, a apuração, por exemplo, do DEC e do FEC na distribuição. Hoje, nós estamos vendo que a parte do georreferenciamento, né, para empresas de distribuição, ela pode ser integrada num sistema do tipo ADMS, né, que é um sistema ali que você vai ter a parte escada para fazer a supervisão e controle, e você vai ter aquela integração que antes ele tinha com o GIS, né. Então, na parte da distribuição, eu enxergo que esse georreferenciamento, que no final ele vai te dar, entre outras informações, alguns insights sobre os indicadores da ECFEC, eles são mais aplicáveis em soluções do tipo ADMS. Ok, obrigado. Mais uma pergunta do Daniel Valles. Qual a taxa de aquisição normalmente utilizada para a coleta dos dados? E se essa taxa você pode setar ela, se ela é customizada? Essa coleta dos dados proveniente de algum equipamento específico, no medidor de energia? Isso, de algum device que você está lá supervisionando. Tá, eu vou abordar mais pela parte do exemplo do medidor de energia que eu apresentei aqui a tela, onde nós conseguimos fazer o download da memória de massa, né, dos medidores.
tá? Inclusive, na minha apresentação aqui, eu cometi um erro, né? Eu falei memória de massa dos operadores, né, pessoal? Desculpem. Essa ferramenta, sim, ela é uma ferramenta inteligente que você pode programar a frequência. Se você quer fazer isso uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, uma vez por semana, enfim, essa frequência é programada, tá bom? Tá no mudo, Fernando. Mais uma pergunta, Bruno. Durante a apresentação, você comentou que desenvolveram uma ferramenta de simulação para automatizar o comissionamento de sistemas avançados de gerenciamento de distribuição, né? Como essa ferramenta pode aumentar a eficiência e a segurança em centros de operação? Atualmente, nós trabalhamos em 3 projetos com sistemas ADMS, né, que são sistemas avançados aí de distribuição. E um deles, nós desenvolvemos uma ferramenta que exporta a base de dados do SCADA para importação direta pelo ADMS. Em outro, nós estamos modelando as telas e base de dados diretamente no ADMS. E no terceiro, nós estamos realmente fazendo o comissionamento da parte de supervisão e controle do ADMS. E aí é o problema, né? Porque o comissionamento é uma etapa essencial, né, e de grande risco na implantação de qualquer sistema. E garantir que essa etapa seja realizada aí no menor tempo possível, que todas as informações dos seus equipamentos de campo sejam efetivamente testadas, é um grande desafio. Então, para contornar isso, nós desenvolvemos um simulador capaz aí de gerar os sinais, né, receber os comandos, comparar, validar tudo e gerar relatórios de conformidade que são amigáveis, né, com o objetivo de você testar tudo e no menos tempo possível. Ou seja, você está conseguindo ser mais eficiente e garantindo a segurança de um ADMS que você vai implantar. Essa ferramenta, né, esse simulador, nós pretendemos apresentá-lo também no Senocon aí posteriormente. Mais uma pergunta agora do Rotterdam Siqueira. O SCADA de prateleira é desenvolvimento da energia e automação? Vocês também desenvolvem as telas BI específicas? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. O SCADA, que nós trabalhamos, por que a gente chama de solução SCADA, tá? E a gente evita falar software SCADA. Nós falamos de solução SCADA porque, na verdade, ela é um conjunto de componentes que foram desenvolvidos sobre o software, sobre a plataforma Ellipse Power. Tá bom? Então, o software que a gente trabalha é o Ellipse Power, e a nossa solução ela é composta por um conjunto de funcionalidades que foram implementadas no Ellipse Power. Tá bom? E a segunda parte, desculpa? Ele pergunta se a empresa também desenvolve telas específicas de BI. Ah, sim. Sim. Assim, o BI é aquela coisa, ele é composto por várias camadas, né? Uma primeira camada que eu comentei ali é a parte do PINs, né? Que é a parte de armazenar os dados. Como você vai exibir os dados que foram gravados, depende de cada cliente. Nós temos várias alternativas. Nós podemos exibir através de relatórios no próprio Excel, a gente pode usar uma ferramenta do tipo Power BI, ou a gente pode desenvolver, tem a parte de portal, por exemplo, também a gente pode fazer um portal web, ou a gente pode desenvolver uma interface de acordo com o que for mais relevante, né, para o cliente. Perfeito. Uma pergunta do Igor Colares, da Ibitu Energia. Como é realizada a operação centralizada via mobile? Algum cliente aplica ou já aplicou este recurso? E parabenizo aí pela sua apresentação. Beleza, obrigado, Igor. Sim. Nós já temos implantado em alguns clientes, tá? Onde nós não apenas replicamos, né, as telas nós não replicamos as telas do centro de operações na plataforma mobile, porque a gente acha que a plataforma mobile ela tem que ser algo mais clean, né, mais
mais leve ali, até para você conseguir navegar no seu smartphone. Tá? Sim, nós já temos. Em alguns clientes, eles optam por fazer, inclusive, o comando à distância. E em outros clientes, não. Em outros clientes, eles optam por fazer apenas o monitoramento. Ok. Agora, mais uma pergunta aqui do Robson Green. No caso de uso de protocolos específicos na área elétrica, o GUS, por exemplo, o sistema estaria preparado para integrar esse protocolo? O protocolo, o GUS, na verdade, né, ele é um protocolo que está ali dentro da norma IEC 61850, e ele é usado para troca de mensagem entre os IEDs, né? Para trocar a informação, né, dos IEDs com o SCADA, nós utilizamos o MMS, né, que também é uma camada ali para troca entre o IED e o SCADA, que também está dentro da norma IEC 61850. Então, isso nós já temos, assim, acho que a maioria dos projetos hoje em dia já saem nesse formato. Ok, Bruno. Bruno, agora uma pergunta que vem aí envolvendo os efeitos da pandemia, né? O Rodrigo Teodoro pergunta o seguinte, parabeniza pela apresentação e diz que agora, com a migração de várias atividades para home office, é possível acessar essas soluções remotamente através de VPN? Sem dúvida. Primeiro, aí, obrigado ao Rodrigo aí pela pergunta e pelo elogio. Sem dúvida. Inclusive, hoje já é uma verdade, né? Hoje que eu digo é hoje mesmo, a nossa equipe estava fazendo um comissionamento de uma usina de casa. Então, o pessoal de casa comissionando e acessando aos servidores da usina remotamente. Então, é um cenário bem possível. Bem real, né? Bom, durante a apresentação, veio mais uma pergunta aqui, você diz o seguinte, né? Como é que você tem avaliado esse trabalho mais eficiente, consciente e seguro nos centros de operação? Na sua opinião, com a experiência da sua equipe, dos projetos que vocês já fizeram e estão desenvolvendo, há muito a fazer ainda? Como uma empresa pode identificar em que estágio se encontra o seu centro de operação sob esse aspecto? Uma ótima pergunta, Fernando. Eu acho que sim, é um caminho já tomado por muitos centros de operações, né, nos últimos anos. E eu acho que é uma grande tendência. Tá? E eu acho isso por quê? Porque o nosso dia a dia tem sido assim. Né? Nós não perdemos tempo mais para escolher que filme assistir, comprar comida, pedir um táxi. Nós queremos tudo rápido, correto, seguro. Então, por que seria diferente com a operação de sistemas elétricos? Né? Agora, eu acho sim, existe muito o que fazer. Nós da Energia Automação aqui como empresa de soluções de software, nós estamos cada vez mais alinhados com as necessidades aí dos operadores e gestores das empresas, com o objetivo de construirmos aí soluções mais inteligentes que ajudem aí o aumento do desempenho do trabalho no centro de operações. E em relação a que ponto, né? Você perguntou como é que eu detecto, né? Aonde eu estou, né? Eu acho que existe, assim, existem 3 perguntas que eu acho que se você conseguir respondê-las, você consegue ter um diagnóstico. Por exemplo, a primeira delas, eu acho que é assim, eu conto com um SCADA adequado dentro aí do que eu apresentei. Segundo, eu armazeno os dados adequadamente. E terceiro, os dados que eu armazenei, eles são transformados em indicadores para que os gestores tomem as melhores decisões? Eu acho que, com base na resposta para essas 3 perguntas, você consegue saber aonde está e é possível traçar um plano aí para modernizar ou melhorar o seu centro de operações. Ok. Agora uma pergunta do Gustavo Renan Ramos. Ele é do grupo Bom Futuro de Cuiabá.
Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre quais indicadores de manutenção seria possível extrair pelo SCADA aí que você implanta nas empresas. Gustavo, boa tarde, obrigado aí pela atenção e pela pergunta. Gustavo, os indicadores, na verdade, assim, os indicadores de manutenção que você precisa, a gente mapeia e calcula em cima das suas necessidades. O indicador bem famoso aí na parte de manutenção é a disponibilidade, né? E aí nós estamos falando de disponibilidade de qualquer coisa, né? Disponibilidade de aerogerador, disponibilidade de um gerador hidráulico, enfim, efetividade de comando para você medir ali como é que está a eficiência da execução das suas ordens de comando. Está tendo muita perda, essa perda é porque há falha na rede, é porque o SCADA foi configurado errado, enfim. Então, assim, eu vejo que o cenário de quais são os indicadores são vários. Basta nós sabermos calcularmos, né, e implementar isso num software de BI que te dê ali o resultado adequado, em tempo adequado, da forma adequada. Tem uma pergunta sobre o conceito de consciência situacional. Esse conceito que vem sendo discutido nos últimos anos como fundamental para o centro de operação. Na sua opinião, a importância desse conceito está clara para os gestores e os operadores de centro de operação? Como a energia e a automação pode contribuir para que as empresas implantem de fato esse conceito da consciência situacional? É difícil, hein? Eu acredito, Fernando, que hoje a consciência situacional ela é algo que faz parte do nosso dia a dia. E aí eu não estou falando do meio de centros de operações ou de engenheiros, eu acho que faz parte do dia a dia. Quem gosta de futebol, você pode notar que o anúncio de um jogo ou a exibição do scout de uma partida, ele mudou de uns anos para cá. Quem gosta aí de Fórmula 1, você pode reparar que os gráficos que são exibidos ali nas corridas, eles obedecem os conceitos de alta performance visual que foram apresentados aqui, né? Então, eu acho que isso é uma tendência e é uma coisa que já está muito, muito difundida no nosso dia a dia. Tá? A segunda parte, desculpa. A segunda parte é como a energia e a automação pode contribuir para que essas empresas entendam e implantem no seu cotidiano, né, no dia a dia, esse conceito de consciência situacional. Nós aqui estamos trabalhando muito em cima do conceito de usabilidade dos nossos softwares, né? Então, assim, nós estamos cada vez mais trabalhando a empatia, né, dos nossos softwares. Então, a gente se coloca no lugar do operador. Bom, então, o software ele tem que ser, né, usável e focado no operador. E nós estamos trabalhando isso diariamente aqui. Além de difundir os conceitos de alta performance visual. Nós não nos restringimos apenas em aplicar esses conceitos no desenvolvimento do software. Hoje, quando a gente vai desenvolver, vai fazer qualquer coisa aqui na sede, por exemplo, a gente implanta isso para ficar aí vamos dizer assim, no inconsciente da nossa equipe. Perfeito. Uma pergunta agora do Paulo Denis Moura. Para sistemas de automação mais complexos e estruturados, geralmente são necessários servidores muito robustos. Isso, em geral, ocasiona peso e lentidão e até travamento para o sistema. Esse problema é observado pela energia e automação, né? E qual o trabalho que vocês fazem na resolução desse possível problema, desse gargalo, quando ele aparece? Bom, vamos dividir aí a pergunta, né? Eu acho que a questão do travamento, de a gente ter aplicações pesadas, um caminho é que as aplicações elas precisam ser desenvolvidas pensando no desempenho. Tá? Então, as aplicações precisam ser estruturadas. Uma alternativa é você dividir
a sua aplicação em vários servidores e não jogar tudo em um servidor. Tá? Existe também a questão de você colocar em servidores em nuvem, em lugares diferentes, você particionar um servidor físico. Então, essas alternativas, elas são boas para melhorar a performance mesmo ali da execução dos aplicativos. Agora, Bruno, eu queria fazer uma pergunta. Tem bastante pergunta aqui, mas eu vou pedir a licença para todo mundo de eu fazer uma que eu estou querendo ouvir a sua resposta, né? Eu também trabalhei em centro de operação por muitos anos e durante toda a implantação de sistemas, nós conversávamos muito lá, a equipe de implantação, os operadores, os gestores do centro, sobre a necessidade de definir com clareza, né, o limite entre as ações que o operador vai fazer e os sistemas. Por quê? A principal preocupação era no momento em que, eventualmente, uma funcionalidade importante ou o próprio sistema fique indisponível. Como é que a operação se dará naquele momento se tudo for automatizado, né? Como é que seria esse momento em que uma funcionalidade ou o sistema ficasse disponível? Como é que você pensa nessa divisão, né, até onde vai o que o sistema deve cuidar e depois onde é que vai até aquilo que o operador tem que fazer? Olha, Fernando, eu acredito que o SCADA ele tem que ser uma ferramenta, né, que torne o trabalho do operador mais eficiente, consciente e seguro. Eu acho que assim o SCADA e o operador eles têm que ser um time, tá? E como um time bem treinado para conquistar aí melhores resultados. Eu acho que eles não podem competir. Então, assim, eu acho que o SCADA ele tem que facilitar a vida do operador. Tá? Então, implementar funcionalidades para automatizar funções que são repetitivas, previsíveis, manuais, eu acho que é um caminho. Tá? A gente tem que aproveitar a experiência do operador para melhorar o SCADA para o próprio operador ter condições de se dedicar a outras coisas. Então, se a gente tem uma tarefa que é repetitiva, que a gente tem que fazer todo dia, não faz sentido você gastar o tempo do seu operador para fazer isso. O SCADA pode se encarregar de fazer isso. Você pode deixar o operador para, de repente, fazer uma análise, para ter uma consciência situacional e projetar algumas ações, melhorar alguns processos. Então, na minha visão, é isso. Em relação à indisponibilidade, né, que é uma preocupação muito forte, né, no centro de operação, eu acho que as redundâncias, e hoje, com a possibilidade de você implantar redundância em nuvem, por exemplo, é uma boa saída para você evitar indisponibilidade total. Se você tiver um servidor SCADA, por exemplo, um servidor SCADA redundante na sua nuvem, seu centro de operações cair, você pode operar de casa. Então, eu acho que a indisponibilidade total hoje é muito forte, né? Eu acho que a gente tem recursos aí para evitar que isso aconteça. Mais uma pergunta aqui do Bruno Regueira, ele manda os parabéns aí para você pela apresentação, parabéns aqui para o pessoal que está coordenando, um abraço para você, Bruno. E ele pergunta o seguinte: com alguns eventos de invasão das redes de TI em algumas distribuidoras, como você vê as ações e evolução nas medidas de segurança? Você abordou um pouco aí já a questão da cibersegurança, né? Mas como é que você tem visto isso? Se você tem, inclusive, informação de que algum ataque tenha conseguido se efetivar, ou até agora os sistemas têm se mostrado robustos e resilientes para evitar esse tipo de invasão? O que nós temos? Nós temos uma preocupação muito forte, né, com as nossas soluções, principalmente quando nós estamos falando de sistemas mobile, ou sistemas que são web, né, porque eles estão na internet, né? Então, sim, nós estamos sempre trabalhando com o conceito de criptografia, com padrões de criptografia de dados, né?
Parte de segurança, a gente implanta ali realmente medidas de códigos, enfim, que tendem a evitar que um dado que não é para uma pessoa seja visto ou alterado ou de qualquer outra maneira agredido, né, por um terceiro. Tá? Então, é uma preocupação muito forte essa parte da segurança, realmente. Uma pergunta do Felipe Aguiar. Falando de sistemas ADMS, na sua visão, quais seriam os diferenciais para a implantação desses sistemas e as dificuldades para a migração de sistemas legados? Essa é uma coisa que acontece muito, né? Ou sistemas individuais para sistemas integrados. Ou seja, quando você chega numa empresa, tem lá um montão de sistemas, o que você faz? Né? Qual é a proposta aí da energia automação? De fato, é o que acontece, né? O que a gente está acostumado a ver aí nas concessionárias, né? Eles têm geralmente aí várias regionais e cada regional tem o seu sistema legado, né? O seu SCADA ali, por exemplo. Então, de fato, é um grande baque para a operação, né? Mas eu acho que você migrar tudo para uma ferramenta, um ADMS, onde tudo está padronizado, é muito melhor no fundo é melhor para a própria operação, né? Que vai ter um sistema ali dotado de várias funcionalidades num único sistema. Então ele não precisa pegar os dados do SCADA, ele não precisa sair do SCADA e ir lá no GIS para procurar ali fazer o georreferenciamento de um alimentador. Você vai concentrar tudo isso no seu ADMS. Então eu acho que no fundo, acaba sendo muito melhor para a própria operação você implantar um sistema integrado e padronizado. Bruno, uma pergunta agora de Roterdã Siqueira. Existem ferramentas sendo desenvolvidas para que os sistemas de transmissão possam, em tempo real, fazer frente a condições severas em face de descargas atmosféricas ou de queimadas, que é um problema muito sério para as empresas de transmissão, né? Dada a dificuldade delas terem que percorrer essas linhas que muitas vezes têm centenas de quilômetros. Sim, sem dúvida. O que nós estamos vendo aí, que algumas ferramentas elas têm até o chamado modo tempestade de operação, né? Que ela te sugere algumas manobras que você precisa fazer ali, ou que você deva fazer, para evitar que você tenha uma falta e isole aí alguns consumidores por uma condição meteorológica desfavorável, né? Então, sim, é bem plausível a consideração dele. Uma pergunta aqui do Marcelo Montini. Quais os parâmetros e dados são possíveis de tratar e alterar na pós-operação? Essa pergunta é difícil a gente dar uma resposta, são esses parâmetros, né? Porque depende muito do tipo da aplicação, depende muito da legislação, da norma regulatória, enfim. O que eu posso dizer é que, tendo uma ferramenta SCADA adequada, integrada a uma ferramenta de BI adequada, você pode gerar e gerenciar qualquer indicador que seja necessário. Uma pergunta agora do Fernando Nunes. Ele parabeniza o Bruno pela apresentação e quer saber como a energia automação trata os eventos e dados em tempo real para detectar, decidir e responder, isto é, diagnosticar problemas baseados em sintomas e resolvê-los em tempo real. Bom, obrigado, Fernando, pela pergunta. Existem algumas diretrizes, né? Assim, algumas diretrizes não, algumas abordagens. Eu não sei se foi exatamente a pergunta dele, mas eu vou levar por esse caminho. Qualquer coisa a gente repete aí. Mas um conceito bem interessante é o conceito de Smart Alarms, que eu citei ali na minha apresentação, né? Hoje no centro de operações é comum que você tenha um problema raiz e a partir dele vários alarmes são disparados e aí você tem uma enxurrada
de alarmes e eventos ali para o operador tratar, e no final ele não sabe o que de fato causou o problema, e aí ele fica um tempão para resolver. Então, com um módulo de Smart Alarms, você consegue tratar isso, você consegue fazer o seu SCADA aprender que determinado problema gera diversas ações secundárias. E aí você consegue apresentar para o usuário qual a causa raiz para ele agir ali mais rapidamente em tempo real e evitar que aquilo se torne um problema sério. Tem mais uma pergunta aqui, do Daniel Valles. Há módulos específicos no SCADA para gerenciamento de alarmes? Qual o diferencial da solução apresentada para garantir que alarmes e eventos relevantes não sejam perdidos e esquecidos pelos operadores? Essa pergunta foi muito boa e vem de encontro ao que eu acabei de explicar. Um módulo de Smart Alarms, né, é uma funcionalidade que vai apoiar nesse sentido. Mas, além disso, o próprio SCADA, nós configuramos o SCADA seguindo aí o que diz a norma ISA 1802, né, que 80% aí dos seus alarmes eles devem ser configurados aí com severidade baixa, 15% com severidade média, 5% com severidade alta e menos de 1% tem que ser crítico. Isso tudo para quê? Né? Para que o operador tenha no máximo 12 alarmes por hora para tratar, né? É o que diz a norma. Então, se você consegue fazer um SCADA se comportar dessa maneira, você de fato chama a atenção do seu operador para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente precisa da ação dele. Então, respondendo a pergunta do nosso colega aí, configuração do SCADA seguindo a norma 1802 e um sistema aí de Smart Alarms. Tá no mudo, Fernando. Obrigado. De que maneira pretende-se utilizar, o Roterdã Siqueira está aqui perguntando, de que maneira pretende-se utilizar as informações geradas pela rede de PMUs para subsidiar a operação em tempo real? Desculpa, eu não entendi essa pergunta. Aqui está escrito assim, de que maneira pretende-se utilizar as informações geradas pela rede de PMUs para subsidiar a operação em tempo real? Imagino que seja um coletor desses dados aí, né? Como é que você vai utilizar essas informações? Eu vou pedir para o nosso colega aí mandar essa pergunta para mim. Tá bom. Então, a gente conversa melhor aqui para entender antes de eu responder para ele. Todas essas perguntas vão para você, tá? E agora eu vou fazer uma última. Tá. A gente já até ultrapassou o horário aqui. Mas uma última pergunta. Ivanildo Cordeiro é muito interessado e gostaria de saber alguns clientes de vocês que eles podem visitar, tá? Com as devidas aplicações instaladas. Então, eu vou pedir para o Ivanildo depois entrar em contato com você, tem os seus telefones aí, para que vocês possam conversar e, obviamente, você indicar alguém que possa falar, tá bom? Claro. Então, Bruno, aguarda só um instantinho, que eu vou agora dar alguns recados aqui e depois eu te passo para a gente fazer a sua palavra final aqui nesse webinar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui. Pedimos desculpas por algumas dificuldades técnicas. Esse é o nosso primeiro evento. A gente está começando a fazer esses trabalhos aí, de forma online. A 9ª edição do Senocom, do Fórum do Centro de Operação e Controle das Empresas de Energia, ela está marcada para os 16 e 17 de novembro aqui em São Paulo. Obviamente, como todos vocês, nós estamos preocupados com a segurança das pessoas que vão participar, da equipe de organização, dos palestrantes, moderadores e dos congressistas. Então, nós estamos acompanhando
detidamente esse assunto, né? Vamos ter todo cuidado e vamos avisando vocês sobre a realização do evento. Enquanto isso, até novembro, nós vamos realizar vários webinars como esse que o Bruno fez agora aqui junto com a gente. Eu gostaria de avisar que o próximo webinar, né, vocês todos serão avisados, vai acontecer no dia 13 de agosto, às 17 horas. Nós vamos fazer sempre isso, porque a gente sabe que durante o dia as pessoas estão trabalhando bastante, até mais do que quando iam para a empresa, né? E o tema da palestra será Sistemas de Visualização em Centros de Operação. O futuro já chegou. Quem vai falar é o Paulo Lima, o diretor da Plot Visual Technologies, e também é um dos parceiros do Senocom, da 9ª edição do Senocom. Gostaria de avisar também para vocês visitarem o site do Senocom, da RPM Brasil, e lá vocês podem ter acesso a toda a programação que já está disponível, ter acesso às propostas de patrocínio também, como de empresas como da Energia e Automação, que já se juntaram a nós nesse projeto, e agradecer mais uma vez ao Paulo e passar a palavra para ele para fazer a última participação. Paulo, por favor. Bruno, por favor, desculpa. Sem problemas, eu entendi. Bom, queria agradecer a todos aí pela presença, né? Presença virtual no nosso evento. Queria agradecer vocês aí pela iniciativa, realmente foi algo inusitado e bem interessante de se fazer. Nós estaremos aí no segundo webinar, no dia 24 de setembro. Estaremos lá no Senocom, no evento presencial também, com um stand apresentando lá nossas soluções de software. Para fechar, se eu deixei de responder, se eu não respondi alguma pergunta como o pessoal aí esperava, vocês têm os meus contatos na apresentação. A apresentação vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Fiquem à vontade, mandem e-mail, pode me ligar, enfim, a gente vai responder e esclarecer aí o que vocês imaginam. E é isso, queria agradecer a todos aí. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a disponibilidade do Bruno Mussar, né, uma apresentação muito esclarecedora que ele fez, um trabalho importante que é desenvolvido pela Energia e Automação. A Energia e Automação é uma empresa relativamente nova, com uma equipe muito dinâmica aí, e que com certeza vai escrever a história dela no setor elétrico, especialmente nesse trabalho que é feito com o centro de operação. Então, eu agradeço ao Bruno, agradeço a todos vocês que estiveram acompanhando até agora nessa quase 1h15 aqui de evento. Em nome da InovaFox e da RPM Brasil, logo amanhã nós já estaremos disponibilizando essa apresentação do Bruno e aguardamos vocês no próximo evento, no dia 13, onde haverá a apresentação da Plot. Muito obrigado, boa noite a todos e até o próximo evento. Um abraço.